tempo de espera é um tempo muito difícil, muito doloroso para quem passa. E aqui eu vou trazer 3 coisas que passamos quando estamos nesse tempo de espera, quando estamos vivenciando o deserto. A primeira delas é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a forma que Deus nos mostra da gente poder ter a oportunidade da gente trabalhar aqueles pontos que muitas vezes a gente não consegue perceber. Pontos esses que o nosso Senhor, Ele quer que a gente mude. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que ninguém, nenhuma alma consegue alcançar o céu quando não conhece a si próprio. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que essa frase é verdadeira. Então, o tempo de espera é um tempo complicado, é um tempo difícil, é um tempo que a gente passa por muita provação. Muitas vezes a gente não compreende, as portas são fechadas, mas é necessário que a gente pare e a gente possa perceber o quanto que Deus ele está dando esse tempo que é para nosso benefício. E a gente precisa compreender esse processo, que é um processo lento, demorado, que as coisas do céu são diferentes das coisas da terra. E a gente está sendo liberto, a gente está se esvaziando. O tempo de espera, ele serve como um esvaziamento para a alma. Santo Agostinho, ele fala muito isso. Aceita-te, conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, a gente precisa aceitar o que a gente está vivendo. A gente precisa se conhecer para a gente poder se superar. O segundo ponto, depois do autoconhecimento, é o crescimento nas virtudes. Sim, principalmente na virtude da humildade. Os santos alcançaram o céu sendo humildes. Então, nesse processo de espera, nesse processo que a gente acha que nada está acontecendo, o céu está trabalhando. É aquela frase que a gente sempre ouve. Quando Deus está em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. E é bem isso. Né? Aconteceu comigo, aconteceu com tantas pessoas e vai acontecer com você que está me assistindo. Né? É um processo lento, é um processo demorado, um processo de autoconhecimento. Você crescer em uma virtude não vem do dia para a noite. Você também precisa entender quais são os seus pontos negativos, porque quando a gente faz esse tipo de reflexão, fica mais fácil, porque a gente se desprende, a gente se esvazia e as coisas de Deus vão nos preenchendo. Então a gente fica aberto para receber o novo. Jesus falou que uma roupa nova, ela não pode ser emendada com uma roupa velha, né? Um vinho novo, ele não pode entrar no odre velho. Então é isso que acontece também com a alma, né? A gente acha que tudo depende, tudo gira em torno da gente, não. A gente precisa esperar. A gente precisa ter paciência, que também é uma virtude. Paciência, humildade, a gente ter mais gentileza com as pessoas, mais generosidade, estar atento ao que acontece à nossa volta. Deus, ele fala, com pessoas usando mendigos, moradores de rua, né? Muitos testemunhos que a gente vê na própria internet de pessoas que sentiram um pouco, né? Tiveram oportunidades, experiências com os mendigos, moradores de rua, porque é nesse tempo de espera que Deus fala com a gente, sabe, meus irmãos? É lindo a gente estar assim nessa caminhada, porque é um tempo que Deus ele está dando essa oportunidade para a gente demonstrar o nosso amor por Ele, porque é muito fácil a gente demonstrar o amor por Ele quando tudo está bem, quando a gente está com bons recursos financeiros, quando a gente está com saúde, nossos familiares. Mas isso
né? É bom, a gratidão é sempre bem-vindo, mas é no tempo penoso, é no tempo de amargura que Deus testa os seus filhos. É onde Ele vê quem o ama, quem é fiel a Ele, seja no pouco como também no muito. Então, hoje eu tenho uma cabeça assim, eu noto que eu amadureci mais nesse sentido, porque era uma coisa que eu não conseguia compreender. O quanto que a espera, ela é justamente o nosso crescimento espiritual, eu não conseguia compreender. Então, quando as portas ficavam fechadas, quando eu achava que eu não estava andando nada, eu estava sem direção, e Deus foi me mostrando que Ele mesmo em silêncio, Ele estava trabalhando. E hoje eu me conheço, hoje eu conheço, eu sei o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. A gente se comporta muito como crianças. Já imaginou, você já viu, você está conversando com a pessoa e a pessoa ela não sabe o que ela quer. Essa pessoa ela está sem direção na vida. Você pergunta à pessoa, e aí, vai fazer o quê? E a pessoa não conhece, a pessoa não sabe. Então, quando a gente está cheio de Deus, a gente tem autonomia, a gente tem ousadia, porque o Espírito Santo, ele nos traz isso. A gente fica com autoconhecimento, a gente cresce nas virtudes. E no terceiro ponto que eu entro aqui, que é um ponto mais importante, que é a confiança em Deus. Não adianta a gente depositar nele os nossos problemas e depois a gente ir lá e pegar de volta. A gente tem essa mania. Acontecia muito comigo. Peço desculpa, porque tá tendo muito barulho aqui fora, tá? Mas o importante é a palavra, né? É a mensagem que nosso Senhor quer nos passar no dia de hoje. Que é, confie em mim. Jesus, quando apareceu para Santa Faustina, ele disse que o pecador, por mais empedernido, por mais sujo que ele estivesse, que ele esteja em relação ao pecado, mas quando ele se arrepende, quando ele corre para Jesus e pede misericórdia, ele pede perdão, Jesus o aceita e estende a sua infinita misericórdia. Assim é conosco, meus irmãos. Nada mudou. Né? Para Deus ele não tem tempo, não tem espaço. O que aconteceu há 500 anos, há 300 anos, acontece hoje. Então a gente tem um Pai que nos ama, a gente tem um Espírito Santo que nos rege, que nos comanda. A gente tem Jesus que veio aqui, que passou nessa terra, que deixou os ensinamentos do Pai. E muitas vezes a gente deixa passar essas graças. Por isso que é tão importante. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, se você está passando por esse momento de espera, agradeça a Deus. Eu sei que é muito difícil, mas Dani, é tão complicado. Como é que eu vou agradecer por essa enfermidade? Como é que eu vou agradecer porque eu estou desempregado? Porque se você está fazendo a sua parte, se você está correndo atrás e você vê que nada está acontecendo, é porque Deus está me mostrando que é Ele que vai fazer. Que o que você tinha que fazer, você já fez. Então você precisa confiar nele. Entrega o problema para ele e esquece. E começa a louvar o Senhor. Começa a agradecer. Começa a bendizer o seu santo nome, meus irmãos. Isso é tão importante, isso virou a chave para mim. Eu sei que nós somos condicionados à murmuração, mas a murmuração, ela traz desgraça. Eu lembro-me, quando eu murmurava, em vez de eu avançar, eu retrocedia. Porque é isso que acontece. A graça, ela não chega numa casa que tem alguém murmurando, principalmente quando é o homem da casa, quando é a mulher da casa, uma mãe de família. Então, a gente precisa cair em si, a gente precisa fazer, por isso que eu estou trazendo esses 3 pontos do autoconhecimento, da busca das virtudes e da confiança em Deus, que são 3 pontos fundamentais para quem está vivendo esse processo de espera. Porque não é fácil.
Mas é um momento em que a gente precisa mostrar para Deus o quanto que nós somos gratos, porque somos escolhidos. Chegou o tempo de você mostrar para Deus que você não é aquela pessoa que só fica louvando Ele quando tudo está bem. Você precisa mostrar para Ele que Ele é importante, que Ele é o centro da tua vida. E a partir daí, irmãos, tudo vai começar a fluir. Você vai ser bem-aventurado em todas as áreas da tua vida. Coisas simples, mas que a gente dificulta, porque o inimigo, ele nos ronda. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso. Eu espero que esse vídeo toque o teu coração, que seja mudança também de chave na tua vida. E se você conhece alguém que está passando por esse momento de espera, compartilha com ela. E coloca nos comentários se você está passando por esse processo. Deus te abençoe.